A eternidade. Existem só 3 passagens que nos dão uma perspectiva da eternidade, sem estarem relacionadas com outras coisas. São elas, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 24 e 28, 2 Pedro capítulo 3, versículo 13 e Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 8. A palavra de Deus descreve muito pouco da eternidade. É tão diferente do estado atual da criação que todos nós, seres humanos e habitantes da Terra, somos incapazes de formar uma ideia dela. A nossa compreensão dela é muito limitada. Não obstante, algumas revelações contêm grandes princípios gerais, dando-nos muita luz acerca da eternidade e também do nosso estado presente. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 24 a 26, está escrito: Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. No versículo 28 lemos: E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Originalmente, Deus estabeleceu o homem como seu representante, cabeça da criação terrestre. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. No entanto, o homem não se contentou com esta posição. Quando tudo estava em harmonia e em perfeita relação com Deus, levantou-se contra o Senhor, pôs toda a criação em desordem e perturbou a relação desta com o Criador. Satanás fez-se então o príncipe e Deus deste mundo. Deus enviou o seu Filho, porém o homem o rejeitou. A resposta de Deus a esta rejeição foi constituir o Filho como o Filho do homem, não só cabeça da criação terrestre, mas de todas as coisas criadas. Salmo capítulo 8 e Hebreus capítulo 2. Este homem não se levantou contra Deus, se bem que tivesse vindo ao mundo onde tudo estava em rebelião. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículos 8 a 11. Ao estudar sobre o milênio, é visto como o Senhor exercerá o seu poder, ele sujeitará todos os inimigos de Deus, e no fim destruirá a morte, tirando-lhe o seu poder e lançando-a no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20. Vemos que o juízo é um ato do reino. A passagem de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, liga, portanto, estas duas coisas. Então, não haverá mais oposição contra Deus e tudo será posto em própria relação com o seu Criador. A plena bênção da eternidade nos novos céus e na nova terra chegará finalmente. E então o Filho do Homem, em contraste com Adão, cederá voluntariamente o seu domínio de que Deus será tudo em todos. É claro que neste caso se trata do Senhor Jesus como homem glorificado, continua a sê-lo também na eternidade, e a Igreja permanecerá eternamente nesta comunhão com Ele, a mesma que agora tem. Mas o Senhor é também o Deus eterno. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18 e capítulo 3, versículo 13. E quando se diz para que Deus seja tudo em todos, fala-se, obviamente, do Deus Trino. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Em 2 Pedro, capítulo 3, encontramos o que é a nova terra e como ela é preparada. Isaías já tinha profetizado novos céus e nova terra. Isaías capítulo 65, versículo 17, capítulo 66, versículo 22. Porém, como se depreende
do sentido das suas palavras, a sua visão não foi além do milênio. Fala de Jerusalém, da construção de casas e de habitar nelas. Ao mesmo tempo, fala de pescadores que são amaldiçoados e cujos cadáveres serão expostos ao público. Claro que isto ainda não é a eternidade. Em certo sentido, o céu e a terra, durante o reinado de Cristo, serão um novo céu e uma nova terra. O diabo será para sempre lançado do céu e depois amarrado e lançado do abismo. A terra será purificada por meio do juízo, fogo de Deus. A maldição da terra será tirada, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 21. Cristo vem para reinar. A isto o Senhor chama a regeneração. Mateus capítulo 19, versículo 28. É como depois do dilúvio. A família de Noé habitou na terra purificada pelo juízo. Noé recebeu de Deus o direito e o encargo de refrear e reprimir o mal, exercendo o governo. Se tivesse sido fiel, muitas das gloriosas bênçãos do jardim do Éden teriam certamente sido deixadas neste mundo, assim purificado, mas nunca poderia ser igual a ele. O pecado já tinha entrado no mundo, se bem que ainda não se houvesse manifestado no grau que agora atingira, mas no estado eterno não haverá mais pecado. O estado do jardim do Éden será ali restaurado e muito mais glorioso, porque a possibilidade de pecar não existirá mais, embora o homem possua o conhecimento do bem e do mal. Claro está que tudo quanto pudesse estar em relação com o pecado terá desaparecido. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Quanto aos crentes, isto já teve lugar na cruz. Ali, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Romanos capítulo 8, versículo 3. Deles bem pode dizer-se, no qual também estais circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 11. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura ou nova criação é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Morreram em Cristo na cruz, debaixo do juízo de Deus. Porém, Jesus ressuscitado deu-lhes a nova vida. Evangelho de João, capítulo 5 e 21, 1 João, capítulo 5, 12 e 20, a sua própria vida de ressurreição. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22 e Gênesis, capítulo 2, versículo 7. São nova criação, embora sejam as mesmas pessoas, e, sem sombra alguma do pecado, chegarão ao novo céu e à nova terra. Os incrédulos estarão ante o trono branco, serão julgados e lançados no lago de fogo e enxofre, onde ficarão para sempre, assim como o diabo e seus anjos. Mas a terra e o céu também foram contaminados pela presença de Satanás e seus anjos enganadores, e pelos homens seduzidos pelo diabo, como também pelas obras destes malvados. Por isso, se reserva como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. 2 Pedro capítulo 3, versículo 7. O dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Que pensamento solene para nossa meditação! O conhecimento de que a terra e as obras que nela há hão de ser queimadas não será motivo bastante para nos separar delas? Assim como o corpo do crente, depois da sua morte, se corrompe e se decompõe, e não obstante o mesmo corpo há de ressuscitar, ainda que sem coisa alguma que lembre o pecado e a corrupção, assim acontece também com a terra. Os elementos ardendo serão desfeitos, a terra e os céus ficarão arruinados com o fogo intenso,
Porém, serão criados de novo os mesmos céus e a mesma terra. Mas tudo que lembre o pecado, tudo que se encontre em relação com o homem natural, será extinto. Será uma nova criação, uma habitação digna do próprio Deus e para o seu povo. No milênio reinará a justiça. Ainda haverá pecado e iniquidade, porém, logo que se revelem, o culpado será condenado com a morte. Tudo será feito com justiça. Agora, no tempo presente, reina a iniquidade. Perece o justo e não há quem considere isso em seu coração. Isaías capítulo 57, versículo 1. E no milênio, eis aí está que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo, e será aquele varão como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade. Isaías capítulo 32, versículos 1 e 2. Mas no novo céu e na nova terra habitará a justiça. Ali não haverá mais pecado e iniquidade. Não existirá coisa alguma que seja em contradição com os pensamentos de Deus ou com que se lhe oponha. Não haverá necessidade de governar, porque tudo estará em completa harmonia com Deus. A bênção poderá ser derramada sem impedimento sobre os seus bem-aventurados habitantes. Quanto de ensino há nestas palavras em Apocalipse capítulo 21:1? Se agora o mar faltasse, nenhuma vida poderia subsistir na terra, salvo por um milagre de Deus. Nem os homens, nem os animais e nem as plantas poderiam viver na terra. Mas na eternidade, tudo quanto se relaciona com a vida natural terá passado. Ali não haverá mais vida animal ou vegetal. Haverá homens, mas não no mesmo estado em que se encontram agora. Serão revestidos da incorruptibilidade e da imortalidade. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 53 e 54. Serão como os anjos. Lucas, capítulo 20, versículos 35 e 36. Ali Deus é tudo em todos. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, a terra está coberta de água e no terceiro dia Deus separa a terra da água. Mas, uma vez a terra foi coberta pela água, como o juízo de Deus, em Gênesis capítulo 7, Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a terra está coberta de água. E no terceiro dia, Deus separa a terra da água. Mais uma vez, a terra foi coberta pela água, com o juízo de Deus, Gênesis capítulo 4, 2 Pedro capítulo 3. Mas na nova terra não haverá mais mar. Não haverá nada que faça separação. Não existirá nenhum estado desordenado, do qual o mar é, muitas vezes, uma figura nas profecias. Ali não haverá mais juízo, não existe agitação, porque tudo tem encontrado a sua forma definitiva. Hebreus capítulo 4, versículo 9, capítulo 2, versículos 27 e 28. Nesta ocasião, a igreja já está há muito tempo na casa do Pai, na glória eterna. No capítulo 10 do Apocalipse, encontramos as bodas do Cordeiro e a sua esposa aprontada, e embora o acontecimento se tenha realizado 1000 anos antes, a sua beleza, bem como a sua consagração, não fora alterada, ela será ainda como uma esposa ataviada para o seu marido. Desce da sua própria habitação, a sua morada é no céu, na eternidade, e permanecerá sempre no lugar especial que recebeu na terra, templo santo para a morada de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 21 e 22, capítulo 3, versículo 21. É chamada o tabernáculo de Deus. Nas Escrituras encontramos vários nomes de Deus. É chamado Jeová, o Todo-Poderoso e Pai. Porém, todos os seus nomes estão ligados com a sua revelação aos homens em determinadas circunstâncias. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, onde temos a criação, fala-se somente de Deus, Elohim.
é o nome da deidade, em contraste com o nome criado, o homem que foi criado. No capítulo 2, desde o versículo 4 e no capítulo 3, encontramos Jeová Deus, Jeová Elohim, porque aqui encontramos a relação em que Deus estabeleceu a criação com ele. E desde o capítulo 4, uma vez expulso o homem do jardim do Éden, trata-se de Jeová ou de Elohim, segundo as circunstâncias. Mesmo o Senhor Deus, que durante a sua vida na terra falou sempre do Pai, exclamou na hora de trevas, quando o juízo de Deus caiu sobre si: Deus meu, por que me desamparaste? Mas na eternidade, tudo quanto está em relação com as dispensações terá passado. Nem sequer se fala do Cordeiro de Deus. Ali, Deus é tudo em todos. Pai, Filho e Espírito Santo. Na eternidade, já não existem nações. A divisão dos homens em nações é consequência do pecado. A rebelião do homem contra Deus levou-o a dispersar os homens sobre a terra, dividindo-os em nações mediante a confusão das línguas. Gênesis capítulo 10. Na nova terra não haverá confusão de línguas. Não obstante, se chamarem ainda homens, os seus habitantes acham-se todos reconciliados com Deus mediante a obra do Senhor Jesus. Com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Apocalipse 21 e 3. Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. Apocalipse capítulo 21, versículos 4 e 5. Todas estas coisas são consequência do pecado. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse capítulo 21, versículos 4 e 5. Todas estas coisas são consequências do pecado. Cada homem na terra as tem experimentado por si mesmo. É verdade que neste tempo Deus as usa para exercitar o coração humano a fim de o conduzir onde pode encontrar a Deus, mas que feliz acontecimento quando todo o mal tiver passado, quando Deus não precisar mais destes meios, por já haver uma comunhão perfeita com Ele, quando Deus mesmo os tiver tirado, quando Deus limpar toda a lágrima dos nossos olhos, quando até mesmo a recordação da dor for por Ele tirada. Todo aquele que agora sente sede receberá então da fonte da água da vida. E não somente receberá da água da vida, mas Deus mesmo será o seu refrigério. Agora, para nos pormos do lado de Deus, a luta é dura. Vivemos num mundo que odeia a Deus e que rejeita o Senhor Jesus. Há dificuldade a vencer, porém, quem vencer herdará todas as coisas. Versículo 7. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Mas os que não vencerem, os temerosos, são os que, por receio das dificuldades, não têm seguido o caminho da bênção, que não têm vencido o mundo e Satanás. Todos os que têm vivido em incredulidade e iniquidade, a sua parte será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. É com essas palavras que praticamente termina o livro do Apocalipse. A última parte deste capítulo 21 e o seguinte referem-se ao tempo do milênio. Como estas palavras destroem e deitam por terra as alegações daqueles que negam a condenação eterna. Precisamente aqui, onde são apresentadas a glória e a bênção eternas de todos os que foram reconciliados com Deus pelo sangue do Senhor Jesus, onde Deus se manifesta como Deus de amor a todos os habitantes da nova terra, onde nos é apresentada a eternidade, é que Deus fala do lago
que arde com fogo e enxofre, a segunda morte. Em vista da eternidade, onde não existe mais pecado nem mal, onde habita a justiça e a paz, onde todas as coisas são novas, aquele de quem está escrito: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. 1 João capítulo 1, versículo 5, tem que fazer uma separação eterna. Mas, quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos devassos e aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. O fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. Marcos capítulo 9, versículos 43 e 44. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 8, versículo 12.